Essa conversa que teremos agora, ela nasceu de uma outra conversa, que depois eu gostaria que ele explicasse, com o Pedro Mira, há uns 2, 3 anos, um pouco mais, nós estávamos conversando e saiu essa ideia da primeira aula. Aí decidimos colocá-la na pauta, isso porque a nossa ideia, aliás, já está na linha de montagem, um livro com esse tema. Aos poucos ele foi mudando um pouco o perfil, ganhando novas cores, mas é mais ou menos esse tema, a primeira aula. Vai participar dessa conversa, de lá para cá, o Zé Luiz Passos, da Universidade da Califórnia, o próprio Pedro Meira Monteiro, da Universidade de Princeton, e o Peter Werner Schulz, da Universidade de Mainz, e também de Frankfurt, né? De Berlim também. De Berlim, tá certo. Bom, a ideia da primeira aula, estava com o Pedro Meira exatamente conversando, aliás, é tudo como meio surgiu conexões, né? A gente vai conversando, aí vai, pô, vamos, isso aí que mundo é esse aí que ninguém está vendo, vamos falar sobre ele. Nós estávamos conversando sobre o trabalho dele como professor de português, literatura brasileira nos Estados Unidos. Aí eu perguntei para ele, como é que foi sua primeira aula? Né? Uma radicalidade em cima do tema dos estudos, né, ou do aprendizado da literatura brasileira no exterior. Uma radicalidade seria como foi a sua primeira aula. Né? Como é chegar numa universidade estrangeira, sendo brasileiro, no caso do Peter sendo estrangeiro também, né? E começar a falar de uma literatura suportada por uma língua pouco falada. Né? E aí ele começou a falar, poxa, isso aí é um livro, escreve um texto a respeito, e lá nasceu essa ideia do livro, e a partir disso também dessa mesa. Não sei se o Pedro, só para dar uma introdução, depois de cada um falar da sua experiência, quiser falar um pouquinho dessa origem, tanto do livro, que o Pedro já está editando, alguns de vocês já escreveram textos, inclusive. Eu acho que se trata, eu não me lembro exatamente a data, são, portanto, tempos imemoriais, né? Mas a coisa foi, parou... Mas, de fato, foi num contexto de um dos encontros do Conexões, no Rio de Janeiro, na verdade, e na época eu propus esse tema que me parecia fascinante, não é? Porque, ao mesmo tempo, questionava o momento da primeira aula para qualquer um, não é? De nós, que somos professores, mas também o momento de enfrentar, digamos assim, o vazio, não é? Das referências, o que é ser professor de literatura brasileira fora do Brasil. E aí surgiu a ideia, né, numa conversa com o Claudinei, que foi muito arguto, muito astuto, não é, em ver aí um tema que poderia ser desenvolvido, e nós começamos a convidar, a partir de um projeto do Itaú Cultural, colegas tanto brasileiros ensinando fora do Brasil, quanto brasilianistas, não é? Quer dizer, aqueles que trabalham com literatura brasileira fora do Brasil, como também brasileiros que tiveram experiências importantes ensinando fora do Brasil. Todos escrevendo pequenos ensaios em torno deste tema da primeira aula, não é? A partir desse mote. E isso deve gerar um livro, não é? Que deve estar pronto, e ainda estamos discutindo o formato exato, se vai ser eletrônico, em papel, ambos, não é? Que deve estar pronto no ano que vem, sob o título, justamente, A Primeira Aula, e para mim é um prazer organizá-lo. Né? E vários de nós aqui participamos desse livro, inclusive Peter e Zé Luiz Passos. Vamos começar? A gente poderia começar, então, de lá para cá de novo, se o Zé Luiz... Claro. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado ao Claudinei Ferreira, que me fez o convite para participar. Esse é a minha primeira participação aqui no Encontro Conexões. E o projeto da primeira aula é um projeto lindíssimo. Eu me lembro quando o Pedro me comentou e eu cruzei os dedos e pensei, espero que ele me convide. Eventualmente ele não me convidou, quem me convidou foi o João César de Castro Rocha. E eu já não sei quem é que manda no projeto. Mas foi uma delícia pensar nisso, porque, em geral, quando eu participo de encontros, eventos ou conferências, você sempre tem ali o tema, o autor, a obra que você vai comentar.
mas nunca se comenta o fato de que essas informações, o resultado das pesquisas, elas circulam num contexto muito específico, para quem atua como nós atuamos fora do Brasil. Existe uma espécie de pragmática, existe uma atenção específica ao modo como esses textos são discutidos fora do Brasil e como eles chegam fora do Brasil. E o que eu me propus hoje foi pensar com vocês, eu vou ler uma parte do texto que eu estou preparando para o livro, pensar um pouco as exigências dessa pragmática, o aspecto, inclusive, mais, que eu diria mais reles, mais banal, que diz respeito ao modo como eu vejo a radicalidade desse vazio, né? Esse vazio de comunicação, esse vazio, muitas vezes, de material, de formação da parte do aluno, e o fato de que você tem que lidar com um profissional muito específico, que é o profissional que viaja, seja ele brasileiro ou não, mas que representa uma cultura estrangeira lá fora, nos Estados Unidos ou na Europa, frente a um estudante que também é marcado por uma expectativa, por um vazio, esse vazio de referências, né? Então, essa cadeia de estranhamentos ou de deslocamentos que o Pedro me sugeriu, ela me pareceu fascinante, mas eu escolhi um ponto de partida que é mais... que é tentar evitar uma certa metafísica sobre a ideia do encontro, sobre a ideia da... E pensar, eu acho que o cotidiano desse primeiro contato. Vamos a isso. O primeiro vazio, que é a reflexão sobre uma aula de literatura brasileira no exterior, nos convida a reconhecer, o vazio mais absoluto e inaugural, é aquele que ocorre quando o professor, possivelmente brasileiro, falta à primeira aula. A despeito do que possa haver de anedótico no exemplo, permanece o fato de que nos Estados Unidos, o professor de literatura estrangeira, ele próprio, estrangeiro ou não, existe como ponte para algo que não está necessariamente ali, que não pode ser discernido por contiguidade, nem apanhado no caminho para casa, algo que apenas se torna visível quando mediado pelo aprendizado de outra língua, pelo ofício da tradução ou, em última instância, pela própria viagem. Com isso, quero dizer simplesmente que minha dependência com relação a canais de comunicação material, linhas aéreas e correios, por exemplo, é traço constitutivo do ofício que exerço. Eu próprio já perdi 2 primeiras aulas devido a voos cancelados por uma companhia aérea cujo funcionamento foi logo em seguida cancelado pela mão invisível do mercado. De novo, não há nada de anedótico aqui. O que há é o reconhecimento de que, nos últimos anos, intensificou-se a presença de professores brasileiros atuando, por exemplo, nos cursos de letras das universidades norte-americanas. E também fora dos Estados Unidos, é claro. A lista hoje é grande. Quando primeiro cheguei à Califórnia, há 17 anos, ela era bem menor. O vazio possível da primeira aula, aquele causado pela suposta ausência do professor, é apenas caso limite da distância comum no magistério cuja tópica e cujos profissionais às vezes vêm de longe e vão longe em busca do que precisam levar para a sala de aula. Ensinar fora o que acontece aqui e que existe como expressão numa língua pouco praticada lá é viver nesse trânsito. Prestemos atenção por um momento à materialidade dessas conexões. De novo, meu exemplo beira a anedota. Infelizmente, ele é real. Há 2 meses, quando fui dar a primeira aula do semestre no curso da UCLA sobre o romance contemporâneo, nenhum dos 8 livros havia chegado, muito embora a encomenda tivesse sido feita pelo meu departamento 4 meses antes. O que fazer? Burlar o direito autoral de Luiz Rufato, Ricardo Lísias, Adriana Lisboa, Francisco Dantas, Cristóvão Tesa, etc., etc., em nome da inclusão de nossa ficção mais recente na sala de aula americana? Ou seja, circular o PDF? Não necessariamente. O que quero destacar aqui é o outro lado dessa escolha. Para que uma primeira aula sobre, por exemplo, o romance brasileiro contemporâneo funcione lá fora, é preciso que o professor venha e volte. É preciso que os livros viajem bem. E, afinal, também é preciso que não cheguem custando 200% a mais, majorados pelo lucro do exportador nacional, do distribuidor norte-americano e da livraria universitária. A relação disso com o tema da nossa mesa seria óbvia para todos aqui, caso vocês fossem alunos americanos numa primeira aula de literatura brasileira. A modo de síntese, para que possamos começar a conversa, ponho em uma só mão as 3 teses que vejo estampadas nas perguntas e nos comentários dos meus alunos. Perguntas e comentários feitas a mim durante
por exemplo, algumas das primeiras aulas. E são elas: a legitimidade do professor de literatura estrangeira é resultante de sua capacidade de cruzar fronteiras. Número 2, a circulação de informações e bens culturais internacionais, feitas lá fora, é via de mão dupla, desigual e tortuosa. Número 3, o convite à generalização do detalhe é demasiadamente sedutor. O circuito é claro: fonte, acesso, conceito. Se essas teses parecem, a princípio, confusas, as perguntas nas quais me baseei para decantá-las não são. Por exemplo, eu lembro de ouvir: professor, o senhor vai sempre ao Brasil? Aonde? Professor, dá para encomendar esse livro na Amazon.com? Nem em e-book? Ou, professor, é comum os homens no Brasil terem mais de uma mulher? Eu explico a eles que não, e que eu não sei. Tais perguntas são feitas, em geral, no início do curso ou no encerramento, na revisão para o exame final ou para o trabalho de conclusão de curso, quando os próprios alunos têm a oportunidade de avaliar quantitativamente o desempenho do professor e o rendimento do curso, a cada vez. Mas se nos concentrarmos aqui apenas no início, na tal primeira aula, já é possível entrever o rito social ou a gramática que serve de moldura acadêmica para a inserção da literatura brasileira no contexto da universidade americana. As ementas dos cursos têm poder de contrato. Nelas estão a descrição da matéria, dos requisitos, com cada uma das avaliações previstas para o semestre, o peso relativo dos itens da nota final, a lista de leituras exigidas e recomendadas, as informações sobre como, quando e onde encontrar o professor, inclusive fora da sala de aula. Por outro lado, muita informação pessoal também é trocada entre o professor e os alunos. É comum que, na primeira aula, as pessoas se apresentem, digam de onde são, como aprenderam a língua, que curso fazem agora, de qual departamento vêm. As disciplinas, em sua grande maioria, são abertas. Quase 1/5 dos 75 estudantes matriculados na Introdução à Cultura Brasileira, curso que ensino em inglês este semestre, são de ciências biomédicas, por causa da Faculdade de Medicina na UCLA. O curso é oferecido no Departamento de Espanhol e Português a alunos de qualquer área. Todos eles escrevem pelo menos uma resenha sobre os contos de Machado de Assis. Creio não haver primeira aula que não passe pela explicação de tal ementa, do que ela inclui e exige. E já aí fica claríssimo o caráter representativo do curso, tornando visível o que se esconde nas bibliotecas ou no fazer do próprio Brasil, invocando assim a consciência da comparação e o desafio de nos imaginarmos à distância. De maneira muito pessoal, quero insistir no fato de que a docência de literatura brasileira fora do Brasil, tendo em vista a escala pequena dos programas nos quais ela se insere, é tarefa artesanal e, sobretudo, muito solitária. O rito da primeira aula é precisamente um instante em que os alunos, saídos das populosas aulas de História, da Guerra Civil Americana, literatura inglesa, Química Orgânica ou Biologia Molecular, se dão conta dessa presença discreta, do fato de que estão ali lidando, de repente, com processos sociais e bens culturais que existem ou vêm de longe, demoram a chegar, custam caro, pedem o esforço da língua e um cuidado extra na mediação levada a cabo por um profissional do cruzamento de fronteiras. Não falo aqui necessariamente de um profissional que faça pesquisa de fronteira no sentido do Cutting Edge Research ou do Border Studies. É menos que isso e também mais banal. Falo de certa prática que define nossa inserção no mercado intelectual internacional, prática que tem mais relação, a meu ver, com a figura de um tropeiro, cujos cestos, matulas, cangalhas, alforjes, recompostos de trens, a cada rota, são arrastados através de campos tensos para serem trocados lá adiante com quem precisa ou simplesmente quer aquilo que vem de outro lugar. O circuito das 3 hipóteses que herdei da curiosidade de primeira aula dos meus alunos me diferencia do meu colega no departamento de inglês, por exemplo. Esse colega que queira ensinar, por exemplo, o imponente romance Freedom, de Jonathan Franzen, no seu curso de literatura americana contemporânea, jamais precisará levar em conta o fato de seu ofício ser refém de uma consciência bilíngue, de o deslocamento ser trajeto comum à obra e intérprete, como é o meu caso, de a disponibilidade da mesma obra e a inconfiabilidade de sua tradução representarem empecilhos incontornáveis, e, sobretudo, ele pouco ou nada precisa se preparar
para evitar a provável generalização de um traço da personagem à norma de conduta ou padrão que define ou definiria uma cultura inteira e, no mesmo golpe, o funcionamento de sua vida social. É aqui que o professor estrangeiro ou de literaturas estrangeiras se transforma, muito a contragosto, ao mesmo tempo em informante e exemplo compulsório. A fonte de esclarecimento começa pela sua própria trajetória. Dessa forma, por exemplo, o ensino de Missa do Galo torna-se tarefa monumental e fragilíssima. Quando tento colocar no bolso, por um minuto, um pouco dessa metafísica que tanto quis evitar, sem sucesso, resta na minha memória a conversa que tive com uma aluna do Departamento de Geografia após uma primeira aula sobre Machado de Assis. E ela me disse: professor, o senhor é um especialista em quê mesmo? Não sei, eu disse. Acho que em literatura brasileira. Ela argumentou que não. Pois isso, a literatura brasileira, aos olhos dela, como a medicina ou a geografia, era uma área, não uma especialidade. Daí refez a pergunta. Sempre que não tenho resposta à mão, monto uma lista para o inquisidor e passo adiante. A mente se distrai na contagem de itens e na reunião de traços disparatados. Disse a ela que comecei minha graduação no departamento de física, mas meu diploma é em sociologia. Doutorei-me em letras e fiz alguns artigos e 2 livros sobre Mário de Andrade e Machado de Assis. A lista, ao que parece, satisfez a pergunta. Minha aluna riu, mas de repente veio com uma síntese que me desconcertou pelo que tinha de doce e cruel. Professor, o senhor é um especialista na literatura sudestina. Na impropriedade da generalização rigorosamente exata está a sedução de uma candura que súbito revela um ponto cego. Ao menos na vida do tropeiro, cuja distância dos centros faz com que ele vá ao encontro daquilo que tem o poder de se lançar mais longe, a literatura sudestina é metro do nacional, metro que chega longe. Por mais e melhor que se busque entender as dinâmicas de produção, tradução, circulação, catalogação e canonização das obras clássicas e contemporâneas, resta, mais humilde e menor, a pergunta do tropeiro. Qual é o livro que você levaria numa viagem longa, por única companhia? Livro que fosse passado adiante, no encontro com alguém tão diferente de você e tão alheio a seu ponto de partida, que talvez sequer esse livro tenha, para esse estranho, o mesmo sentido de uma companhia. Qual o livro, qual essa história que vale a pena ser espalhada como quem espalha feijões, sem contar que eles necessariamente venham a ser uma daquelas majestosas plantas que nos levam até mais perto das nuvens? Obrigado. Antes que o Pedro leia o texto dele, só para dizer, ontem no blog nós colocamos, foi publicado mais um texto, ao texto já do Pedro, que é um texto lindo, você pode ler lá no blog, lá. E ontem foi colocado o da Lilia também, né? Da Lilia Schwartz, que é uma dessas professoras que eles têm um trabalho mais intermitente. E o texto dela é ótimo também, um texto humorado. E aí a gente vai construir, depois dessa do Zé Luiz e dos dois aqui, a gente vai construindo uma ideia dessa primeira aula. Eu queria só um detalhe, que isso faz parte, inclusive, dos nossos... dos nossos conceitos, das nossas definições no Conexões, que esse tipo de trabalho, assim como alguns de vocês já fizeram outras vezes e outros estão fazendo agora, a simples gravação de depoimentos, de pequenos depoimentos, que uma das funções do Conexões, que com o Felipe, a Rita e o João César, aliás, um texto do João César sobre isso também no blog, uma das funções que nós nos demos para o Conexões e que achamos muito importante é construir uma memória, não só do que é a literatura brasileira no exterior, mas uma memória das pessoas que trabalham com essa. Quem são essas pessoas que atuam, né? Que personagem é esse que às vezes pode ficar esquecido, mas que atua com a literatura brasileira, né? Quem são essas pessoas que perdem, que veem seus voos cancelados e perde uma aula, né? Quem é essa pessoa que chega, depois da primeira aula, cai em prantos na cama de um hotel, né?
O que leva a isso? Isso é, para mim, pelo menos, eu acho que são informações e são reflexões e são emoções importantes de serem registradas, né? Hoje tem um valor, vocês sabem mais do que eu, daqui 10 anos outro valor, né? Se a gente não... Imagine se na época do Roberto Reis, por exemplo, esse trabalho tivesse sido registrado e não só aquele artigo que é maravilhoso, né? Então, eu gostaria só de registrar esse lado que para nós é importante, que é registrar principalmente o trabalho dos professores e pesquisadores, né? Porque essas pessoas têm um valor, para mim, muito importante, né? Elas são as pessoas com as quais a gente se relaciona e consegue construir uma ideia, né, da literatura brasileira, não só do exterior, mas uma ideia da literatura brasileira e mesmo desse nosso país, né? Então, só esse detalhe sobre essa questão da memória que eu acho muito importante, é importante para Conexões, e eu acho que é importante nesse livro também. Bom, o choro numa cama de hotel é um tema, é um lugar poético muito forte, Claudinei. Pensarei nele, chorando ou não. Ou pelo menos da exaustão, né? Aquela exaustão. Não, em muitos momentos eu acho que a gente se depara com muros, não é, que se constroem. E acho que o Zé, aliás, com muita propriedade poética, colocou isso diante de nós, não é? Mas antes queria agradecer, evidentemente, ao Claudinei pelo convite, à equipe toda do Conexões, do Itaú Cultural, e muito especialmente o João César, o Felipe Lindoso, Rita Palmeira, não é, Claudinei? É um prazer estar aqui. A primeira aula como tema, né, ou como forma, eu acho que coloca pelo menos duas questões na mesa. Em primeiro lugar, algo que é da ordem universal, quer dizer, o frio na barriga antes de pôr os pés numa sala de aula. Não é? Um frio que eu espero que todos nós, professores, mantenhamos, não é? Na sua capacidade de produção, não é? pela vida toda. Me preocupam muito as pessoas que perdem, não é? Qualquer tipo de estremecimento diante desse momento sagrado que é entrar numa sala de aula. Em segundo lugar, eu acho que é algo mais específico, mais circunstancial, que é a experiência de ensinar fora do país, não é? Ou representar, não é? E falar do país fora dele. Não é? Quanto ao primeiro aspecto, esse frio na barriga, eu acho que traduz simbolicamente, num plano corporal e, portanto, profundo, não é? O enfrentamento de uma distância fundamental que me separa, no início de um curso ou de uma aula, daqueles que me ouvem. Não é? Esse espaço que, ao mesmo tempo, separa e une, é o espaço a franquear, não é? É o espaço que a palavra do professor deve invadir. Não é? Uma posição ingênua faria supor que esse franqueamento é pleno, não é? Como se a minha palavra professoral funcionasse como uma ponte absoluta que me conecta ao outro. Não é? Uma posição menos ingênua sugere, no entanto, que o espaço, não é? A distância e a diferença que separam os alunos do professor devem se manter. Não é? E aí a palavra do professor não é mais uma ponte segura. Não é? Ao contrário, ela é um caminho vertiginoso de contato. Não é? Em suma, o que eu quero dizer é que refletir sobre a primeira aula não é refletir sobre o pleno encontro, mas sim refletir sobre a dificuldade e o caráter relativo, precário, difícil, não é? E, portanto, produtivo do encontro. Não há transparência, eu acho que isso está no fulcro do que eu estou querendo dizer, não é? Quer dizer, não há transparência na palavra professoral. Não é? Ainda quando nós tentemos abrir mão, não é, do peso dessa palavra professoral e do peso, não é, da condição de portadores da autoridade que nos é atribuída. Não é? Enfim, o trabalho do professor se torna talvez mais agudo, mais agonicamente exposto, não é, e declarado no momento em que ele ou ela descobre que o seu discurso trabalha com o peso
e a opacidade da palavra. Não é? Nós somos, eu acho, um pouco equilibristas, sobretudo na primeira aula. Não é? Nós tentamos fazer a primeira aula parecer uma conversa, quando, na verdade, ela é e deve ser mais do que isso. Não é? Justamente porque ela implica um posicionamento em relação à autoridade. Em segundo lugar, há algo, eu acho, fascinante nesse posicionamento exterior, não é? Ou no exterior, que é o de um professor de literatura brasileira fora do Brasil. A minha lembrança básica nesse texto, postado no blog do Conexões, a que se referiu o Claudinei, e que está, em parte, da origem, não é, ao projeto desse livro, a primeira aula, a minha lembrança básica ali é que ensinar literatura brasileira fora do Brasil implica um óbvio distanciamento externo, não é? Quer dizer, cultural, geográfico em relação aos alunos, mas também um distanciamento interno, não é? Meu, não é? Do professor, em relação à naturalidade com que o meu objeto, a literatura brasileira, funciona. Não é? Então, a minha provocação, que é, na verdade, uma questão simples e enfrentada cotidianamente por qualquer um de nós, não é? Que ensina fora do âmbito nacional, não é? Essa questão poderia se resumir a uma pergunta, não é? Quer dizer, o que fazer diante de estudantes que nunca ouviram falar de Machado de Assis ou Mário de Andrade? Não é? Então, posicionar-se diante desses estudantes tem, novamente, uma dupla consequência. Eu estou tentando imaginar aqui uma série de desdobramentos, não é? E de paradoxos, no fundo. Não é? Primeiramente, eu acho que há uma espécie de, né, nesse embate com os estudantes, há uma espécie de humildade metódica, não é, a que é convidado o professor. Não é? Nós temos que explicar o básico, não é, as questões contextuais, para estudantes que normalmente se guiam pela fantasia, não é, da transparência, não é, que esperam, portanto, que a contextualização, que é a palavra mágica, seja suficiente, não é, como se um pequeno conjunto de informações bastasse para franquear aquele espaço que separa os alunos, não é, do objeto literatura brasileira. Não é? No entanto, as coisas são imensamente mais complicadas, porque o contexto é irredutível às palavras. Não é? Quer dizer, o contexto pressupõe vivências, intimidades, não é? Um grau de proximidade que é o que não existe, justamente. Não é? Mas eu, não é? Quer dizer, eu professor, digamos, não é? Paciente e humildemente tenho que trabalhar esse contexto, que é a prova da distância que me separa dos alunos. Não é? Em segundo lugar, há no deslocamento, não é? Ensinar fora do país, a necessidade de abrir mão da naturalidade ou da autoimportância, não é? Da importância naturalmente reconhecida do objeto. Não é? Para usar uma fórmula cortante, o estudante que procura a literatura brasileira supõe muitas vezes que estudar a literatura brasileira seja simplesmente um degrau a mais no estudo da língua portuguesa, o que é e não é verdade. Não é? Mas também, no exterior, o professor lida com essa vertigem aberta, não é? Pela súbita desimportância do seu objeto. Não é? Um momento que o objeto escapa das mãos, não há nada mais angustiante. Isso sim é razão para se atirar na cama do hotel. Não é? Quando eu entro numa sala de aula de um curso de letras no Brasil, não é? Eu sou portador de um conhecimento que os estudantes jamais questionariam. A ninguém ocorreria questionar a importância desse objeto, não é? Que eu porto. Estamos todos ali guiados, não é? Pela fantasia, não é? De que eu, professor, tenho algo que interessa. Não é? Na aula no exterior, eu devo primeiro provar que esse algo a que eu me refiro realmente interessa. Não é? É como se houvesse uma pergunta gigantesca pulsando, não é? Perigosamente num subtexto, não é? Como um subtexto na primeira aula no exterior. Não é? E a pergunta em inglês seria who cares? Não é? Algo assim como quem se importa? Não é? Quem se importa que eu fale de Machado de Assis, se Machado de Assis é um nome como qualquer outro, tão desconhecido como qualquer outro? Não é?
Então, como lidar, né, humilde e produtivamente com o momento em que Machado não é mais o ícone que eu carrego embaixo do braço, não é? O momento em que Machado não é mais poderoso. Ao mesmo tempo, não é aquela pergunta, quem se interessaria por esse objeto não identificado, por esse OVNI Machado de Assis, não é? Essa pergunta é tão mais interessante quanto eu saiba que aqueles alunos ali diante de mim são movidos por uma curiosidade legítima e profunda sobre um outro. Não é? Outro, que é a língua, não é? Portanto, eu sou professor de língua quando sou professor de literatura brasileira no exterior, não é? Outro, que é a literatura brasileira, não é? Outro que muitas vezes é a própria literatura, não é? Quer dizer, um pouco por isso que nos contava o Zé Luiz, um pouco pela geografia institucional, não é? Acadêmica da formação dos alunos, sobretudo nas universidades norte-americanas e europeias, não é? Eu tenho estudantes de todas as áreas, eu não tenho diante de mim o estudante de letras apenas. Não é? E, finalmente, tem um outro aí, não é? Um outro, que sou eu mesmo. Quer dizer, eu, professor, me torno um outro. Não é? Quer dizer, pegando um atalho final para entrar logo que possível no nosso diálogo, eu recordo que muito da consciência moderna, não é, sobre a linguagem e a poesia tem a ver com esse momento, não é, em que, segundo a fórmula famosa, clássica do Rimbaud, eu é um outro. Não é? Ou seja, não é eu sou um outro, mas o eu passa como objeto, não é, a ser outro. Eu é um outro. Não é? Essa consciência da alteridade, da minha estranheza, é algo que aumenta imensamente fora do Brasil. Não é? O que cria, evidentemente, uma zona de desconforto que vale a pena utilizar, eu acho, como motor propulsivo de uma aventura de descobrimento do eu e do outro. Não é? Sendo que o eu e o outro se embaralham, não é? De tal forma que o outro, que sou eu, diante deles, não é? Se torna uma espécie de outro absoluto, não é? Porque eu trago a Muiraquitã, a pedra mágica da cultura alheia. Não é? Só que como lidar com essa Muiraquitã, não é? Sem perdê-la, sem pôr tudo a perder, ou sem se perder, é já uma questão que, ao menos nominalmente, não se pode resolver sem descobrir, no meio do caminho, essa pedra Muiraquitã inventada por Mário de Andrade, uma dentre muitas pedras no meio do caminho da literatura brasileira. Não é? Mas daí nós talvez já estejamos falando de um momento em que o eu, não é, dos estudantes já se converteu num outro que é próximo de mim. Não é? Próximo, mas não igual. Não igual e, portanto, um outro diante do qual eu me descubro também próximo, não é? Mas não igual. Então, se eu falo de proximidade e diferença, não é óbvio que eu não posso falar de um espaço transparente. Não é? Ao contrário, há algo ainda que existe entre nós, não é? Entre estudantes e professor. Não é? E a angústia do professor pode justamente existir quando se procura manter a riqueza desse espaço que a um só tempo separa e aproxima. Não é? E eu acho, e aqui eu finalizo, eu acho que nós devemos, aqui ao meu lado moralista, dizendo o que eu acho que nós devemos fazer, não é? Eu acho que nós devemos resistir à ansiedade que nos guia, especialmente fora do país, por explicar completamente o Brasil. Não é? Não há explicação total. Não é? O meu país é opaco diante do outro. Mas o ideal é que eu me descubra ao outro e perceba que o meu país é opaco também diante de mim. Não é? E talvez, e esse é o meu ponto, só quando todos, não é? Quer dizer, estudantes e professor, se descobrem diante da opacidade, só aí se torna possível começar a conversar, a dialogar. O diálogo é isso, não é? Quer dizer, colocar-se diante do opaco, não é? Desse grande outro que é a opacidade do que eu trago para dizer. Não é? Só isso, por hora. Obrigado, Pedro. Só uma lembrança, esqueci de dizer, nós temos aqui uma das nossas colaboradoras, companheiras. Se vocês quiserem fazer perguntas, tem os papeizinhos aí, e, por favor, façam perguntas, porque o princípio aqui é exatamente
dessa relação entre vocês. Então, é só fazer a pergunta, coloque o nome, por favor, e ela entrega a pergunta aqui para a gente. Bom, sua vez. Minha vez. Bom dia a todas e todos. Queria agradecer a Claudinei, Felipe e João César pelo convite. É uma grande honra de poder participar aqui no Encontro Conexões e me entusiasmei imediatamente com a proposta que você, Pedro, fez da primeira aula. E as minhas reflexões estão baseadas no conceito dele de pensar a primeira aula como forma. Então, esse aspecto da forma eu acho muito importante. E, no meu caso, essa forma é muito particular, porque trabalho num instituto de cinema na Alemanha e uso o filme como meio de abordar e difundir a literatura brasileira. Então, não é no contexto como é normal na Alemanha que as pessoas ensinam a literatura brasileira num instituto de filologia, de humanística. Isso é o caso normal. Bom, eu uso o filme para difundir a literatura brasileira. E agora vou tentar de descrever e também de captar essa experiência da primeira aula, sintetizando um pouco a minha perspectiva, a minha autopercepção com a percepção dos estudantes, a percepção assumida dos estudantes, dos meus estudantes, quer dizer. Então, esse é um pouco um intento de transferir essa experiência e, enfim, movimentando os músculos da laringe, concordância das cordas vocais, ar percorrendo os pulmões. Na laringe, os músculos se contraem, passagem do ar, soando, autoconsciente pronunciando palavras numa primeira aula, falando numa fala, deixando falar, dando voz numa primeira aula, ouvindo a voz enrouquecida na boca de Hugo Carvana, em transposição cinematográfica. Palavras transculturadas pelo Glauber, num bar congolês, desmontando a epopeia, 10 cantos, belas palavras em tom colonial, omitidos, substituído de uma outra música. Não mais, musa, não mais. Como falar sobre o outro? O outro que fala do outro via um outro, numa língua outra, no meio outra. Como falar com o outro? Alcançar o outro. Um outro entre outros que não fala e não ou pouco entende português. Que aprendesse e desaprendesse conceitos e preconceitos do Brasil com o cinema falado, ou seja, o cinema cantado, recitado. Não tem tradução, como canta Noé Rosa? No primeiro momento, numa primeira aula, a voz do outro soa sem legendas. Só o som das palavras. Um som corporal, nada mais que timbre e inflexões. Uma melodia estranha e frases além do sentido, acompanhado pelos gestos. Acentuam um discurso incompreensível. Uma espécie de cinema mudo falado. Bocas formam palavras abertas para qualquer sentido. Sentidos imaginários, sensoriais, só o grão da voz. E imagens de uma linguagem corporal, expressões faciais nas pronunciações das palavras que carecem de sentido semântico no ouvido do outro. Inteligível só o som, a pele do som. Dando voz numa primeira aula,
ora vendo e ouvindo, lendo legendas, numa língua outra, fazendo e fixando sentido, complementando palavras faladas, letra pela letra, alinhando sentidos e inserindo divergências, discrepâncias, omissões. Um sentido de outra língua em outro meio. Um sentido fugitivo, deslocado pelas interferências audiovisuais. Percepções dispersos pela plurimedialidade, soando vozes, sons, movimentos dos corpos, cortes, sucessões de imagens em movimento, montagem. Também de textos, reordenados, comprimidos, recontextualizados pela montagem. Um excesso corpo-verbal. Sinais de deslizamento do significado no filme O Homem do Pau-Brasil. Reinvenção audiovisual de uma escritura cinematográfica, do laboratório de João Miramar e Mademoiselle Rollard. Já Claxon sabe que o cinematógrafo existe. Rupturas e deslocamentos, antecipados nas omissões proto-cinematográficos de Brás Cubas, no vazio que enfatiza o material, o papel, a pele da literatura na película transfigurada de Giulio Bressani. A repetição que inserisse nas entrelinhas a diferença, o abismo, articulado pelo Oswald de Andrade. Roteiros, 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 roteiros. A diferença do mesmo como na sequência repetida de Terra em Transe, num delírio lírico, nesse fluxo audiovisual incessante, contrapontada de sossego e vazio visual, permeado por palavras polissêmicas, cheios de referências literárias, poéticas, a Castro Alves ou a Mário Faustino, num excesso plurimedial bem cinematográfico. A praça é do povo, mais o dilema agonizante entre poesia e poética, em tempos da ditadura, exprimindo no movimento circular, clareador defunto, mas intacto, tanta violência, mas tanta ternura. Como seguir nessas tramas dispersas de uma leitura intermedial, transcultural, guiando e buscando o outro nesses caminhos que se bifurcam? Como chegar ao chão da palavra, na expressão feliz de José Carlos Avelar, que escreveu um livro sobre adaptações da literatura brasileira no cinema. Ao chão do português e da literatura brasileira num departamento de cinema na Alemanha, introduzindo numa primeira aula não só o cinema brasileiro, mas também a literatura brasileira. Que nesse departamento, felizmente, nesse departamento que felizmente tem liberdade curricular, um forte alinhamento pela interdisciplinaridade e pelas perspectivas interculturais. Não obstante, fica a questão: como abordar e ensinar a literatura brasileira e como ensinar literatura brasileira e cinema brasileiros aos estudantes alemães e de outras nacionalidades que não são brasilianistas, nem latino-americanistas e nem romanistas. Estudantes que, na maioria, não conhecem a cultura brasileira e não falam português.
estudantes que são expostas à literatura brasileira no meio cinematográfico numa primeira aula. Nas entrelinhas intermediais, nas leituras interculturais, surge uma literatura brasileira nova, imaginária, ficção de uma ficção. Interstício entre o português falado, sendo só música no ouvido do outro, e um alemão escrito em legendas brancas, num fundo visual em movimento, metamorfose de textos e texturas e cores. A língua falada, dionisíaca no ouvido do outro, vozes virando ritmo só, incitando, puxando palavras escritas, discretas, ordenadas. Palavras em letras pequenas, batidas pelas vozes sendo som só. Tom acelerado, multiplicado, vozes mescladas, polifônicas e as legendas apressadas. Letras lineares, ora sincopadas, palavras sem sincronia, sendo um eco visual distorcido. Letras como contraponto, quebrando as linhas melódicas da língua falada, quebrando o sentido semântico, que nem é percebido. Vozes falando numa fala, citando outra vez Mário de Andrade, numa fala nem sempre tão mansa, mas nova, muito nova. E essa escritura de uma língua tão habituada, o alemão, cada vez menos meu, cada vez mais. Cada vez mais meu, cada vez menos. Dando voz numa primeira aula. A escritura arrastrada das vozes, das palavras pronunciadas num crescendo que faça cintilar as letras. Rompe a leitura. De repente, o ritmo diminuindo, palavras articuladas lentamente. Legendas tornam-se legíveis, compreensíveis. Ora, no fundo da escritura, as imagens escuras, claras, e as legendas brancas, sombra, luz cegante, preta, clareada, ofuscante. Legendas brancas num fundo claro, num fundo preto, rompendo frases, fragmentados entre sombra, engolidos pelo branco. Dando voz ao desentendimento, dando voz ao outro mesmo, através do outro, balançando, flutuando entre percepção e pensamento, aprendendo. Muito obrigado. Obrigado, Peter. Não é à toa que ele é professor também de cinema, né? Não é à toa. Aliás, o Peter é um exemplo de uma das observações que o João César fez na análise do mapeamento, que é essa de cada vez mais, para se chegar à literatura brasileira, você passa por outra área de expressão artística, né? Notadamente, eu acho que o cinema e a música, principalmente, né? Que é um dos dados que a gente observa no mapeamento. Mas a gente já tem algumas perguntas, mas só para criar um movimento interno aqui, percebi que o Zé Luiz e o Pedro anotavam muito enquanto os outros falavam. Eu quero saber o que vocês anotaram. Aí, quais são as observações que vocês têm a fazer sobre a primeira aula dos outros? Ou que chamaram a atenção sobre a sua primeira aula? Roteiros. Eu quero fazer o seu curso. Zé Luiz. Não, eu temo que eu tenha dado uma impressão muito pequena ou muito até comercial do aspecto. É porque é tão difícil. Eu fiquei me lembrando aqui, ouvindo vocês, do depoimento do Rubens Figueiredo, do que é você ensinar para pessoas que são tão diferentes, que não têm acesso aos materiais, que não têm acesso a esse... É um salto. Para quem é professor, eu não sei quantos de vocês são professores. Quantos de vocês? Eu ensino há 17 anos. Existe um momento que
que é o momento pedagógico, que deveria ser aquele instante em que você olha para o aluno e os interesses do aluno são mais importantes do que aquilo que você tem a dizer para ele. Ou seja, em certo momento, o meu aluno gringo, que mal fala português, deveria ser mais importante para mim do que o todo da literatura brasileira para mim mesmo. Esse é o momento pedagógico, porque eu quero ensinar aquilo para ele. E aí não importa se... Aqui acho que meu tributo ao espírito de missão que Rubens Figueiredo tem. Quer dizer, já não importa mais, de certo modo, ou não deveria... Há uma espécie de bracketing, aquela coisa entre em suspensão. Não importa tanto, naquele instante, a minha tradução do clássico russo. Importa quem está ali e precisa de mim para aprender alguma coisa que, de outra maneira, não aprenderia. O que é que essas pessoas podem ver? O que é que elas querem ver? O que é que elas pedem a você para ver? Essa é uma questão de natureza ética. Voltamos ao teórico, na concepção do João César, né? Eu quase não dormi pensando na palestra dele. E, felizmente... Como interpretar essa observação? O que veio... Quase não dormi pensando na palestra dele. Não, graças a Pedro, que me emprestou Esse um comprimido. se jogou na cama de Ele tinha exaustão. um comprimido mágico e, bom... Isso enfim. não se fala com o microfone aberto. Corta essa parte da fita. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que eu falo a partir de um ponto de inserção no qual a cultura brasileira e suas manifestações, inclusive o cinema e a literatura, é parte de uma vitrine que os estudantes podem passar pela frente e escolher. Isso não pode ser deixado de lado. Me parece que a proposta do Itaú, do Conexões, é justamente entender o que está acontecendo lá fora, como as coisas podem acontecer mais e melhor a partir de uma integração entre essas partes, né? Quer dizer, o mapeamento é um pouco isso. Por que é que nós estamos prestando tanta atenção às novas formas de fomento à tradução? Será que a Feira de Frankfurt vai mudar alguma coisa? Duvido. Duvido. Será que depois da Feira de Frankfurt você entra em qualquer livraria no meio oeste americano e saca lá da prateleira um livro brasileiro? Duvido. Então, a questão que se coloca se a literatura brasileira tem alguma chance de difusão maior no mercado internacional, no mercado intelectual, isso se dará a partir da educação, a partir da formação de futuros profissionais lá, a partir da visibilidade da literatura nas universidades, nas escolas, nos colégios, e a partir de uma relação mais saudável entre mercado e academia, para que essa vitrine não seja simplesmente uma vitrine, acho que, fraturada. Então, como justificar esse momento pedagógico num contexto que é o contexto da circulação da nossa mercadoria? A pergunta que, de certo modo, me assalta, ou que me é repetida, quer dizer, a questão com a qual eu me defronto, muitas vezes, ela é totalmente desimportante, inexistente, aqui para o meu colega, professor de literatura brasileira. Por exemplo, qual a melhor tradução? Para quem não lê bem português, qual a melhor tradução de Missa do Galo? A de Helen Caldwell ou a de John Gladstone? Eu tenho que saber a resposta a essa pergunta. Vocês não necessariamente, mas eu tenho. Né? Então, parte do meu texto é isso. E aí, na decisão de adotar uma tradução ou outra, qual delas tem, quando se trata da reprodução para inclusão em apostilas, qual delas tem ou exige pagamento de direito autoral? Qual a mais barata? São questões tão pequenas, eu tenho até vergonha de mencionar. Talvez eu esteja até... Estou vermelho. Mas é verdade, são questões palpáveis. Essa é a materialidade da circulação literária em escala global. Não é isso que nós queremos fazer. Temos que enfrentar essas questões a partir da radicalidade que ela nos convida, né? Que ela nos impõe, na verdade. Então, esse diálogo sobre eu concordo, esse diálogo sobre o opaco, a natureza autoconsciente da primeira aula, mas a primeira aula, como eu disse, é a negociação de um contrato. Ela é a negociação de um contrato. Não podemos perder isso de vista. E neste contrato pode estar a semente de algo genial. Pode estar também a mera inutilidade. Quer dizer,
a ausência de referências compartilhadas pode levar o curso a, digamos, evitar esse sossobro, evitar essa fratura, esse fracasso, exige, na verdade, uma atenção máxima a esses canais. Então, por exemplo, o professor de literatura brasileira fora do Brasil, ele está sujeito a ser, de certa maneira, a ser utilizado como fonte indistinta, como canal total. A TV Al Jazeera me ligou várias vezes querendo saber sobre o passado de Dilma durante a reeleição. Então, por quê? Porque, de certo modo, se você está em Los Angeles e o escritório local da TV Al Jazeera está lá, vai no Google, eu ia dizer, abre o catálogo telefônico, mas vai no Google, né, e coloca especialista em literatura e cultura brasileira, UCLA, Los Angeles. Alô, professor? O senhor é um especialista em Brasil? Sou. Dilma, você pode dizer... né? Outro telefonema, um colega de outro departamento, do departamento de física, tem uma filha que gosta do Brasil. Alô, colega? Sim. Nós somos colegas aqui, não nos conhecemos, mas a minha filha gostaria muito de fazer capoeira. Qual é a melhor academia de capoeira em Los Angeles? Eu não sei a resposta a essas perguntas, mas o fato de que essas perguntas existem e são endereçadas a mim mostra exatamente o que é a situação peculiar do professor de literatura ou de cinema brasileiro fora do Brasil. Certo. Ótimo, senhor. Ótimo, senhor. Observação e você? Não, rapidamente, eu fiquei pensando, tentando colocar um pouco de pimenta, talvez, no que o Zé Luiz sugeriu. Eu fiquei pensando, é fascinante esse espírito de missão de que a gente deve, eu acho, concordo, assino embaixo, se munir, não é? No momento em que você tenta ou quer descobrir no outro, não é? No interesse do outro, aquilo que vai guiá-lo, não é? E não o seu interesse. Quer dizer, tem um gesto que eu acho que confina com o que eu talvez esteja chamando de humildade aqui, não sei se com propriedade ou não, mas, por outro lado, e aqui vem a minha dose de pimenta, eu acho que também a gente vive numa oscilação entre esse momento mágico e generoso, não é, de reconhecimento do desejo e interesse do outro, e a prevalência, importância e centralidade do meu desejo, não é, do meu interesse diante desse outro, que é o estudante. Nesse sentido, eu gosto da ideia de voltar à noção de contrato, não é, na primeira aula, para pensar exatamente ali uma espécie de assinatura mais ou menos fáustica, não é, de um jogo de interesses, aonde pode, se não prevalecer, ou pelo menos prevalecer de uma maneira que não atropele o desejo do outro, o meu desejo como professor. Eu digo isso porque me convenço cada vez mais, quer dizer, que se não houver uma espécie de encantamento ou auto-encantamento daquilo que eu digo, não é? Quer dizer, concretamente, para o que todos nós fazemos como professores, se não houver um momento em que você se desprendeu do solo, não é? E você está viajando em alguma coisa que os alunos podem ou não acompanhar, não é? Se não houver esse momento, não há transferência. Não é? Quer dizer, não há uma vibração do seu desejo que vai ser reconhecida, não o que você está dizendo necessariamente, mas a vibração, não é? Aquilo, o como você está dizendo, um pouco como não é? Aquela velha ideia do Montaigne, não é? Não tanto o que você diz interessa, mas o como você diz. Não é? Eu acho que a gente lida com isso seguidamente. Com relação ao Peter, eu acho que tem alguma coisa curiosíssima no âmbito da sonoridade. Quer dizer, tem uma espécie de poesia em ouvir, não é? O texto que eu já tinha lido, que é um texto muito bonito, mas ouvir com esse discreto, não é, ar germânico que chega através das palavras, não é? E que, de fato, eu acho que introduz, não é, ali num jogo de palavras, que tem uma coisa absolutamente magnífica acontecendo. Não é? A gente está vendo um jogo de palavras muito sofisticado em português, não é, ser produzido a partir de um imaginário de encontro, não é, de uma zona de fronteira de interesses de um scholar estrangeiro alemão, não é, falando sofisticadamente em português, não é, mas jamais deixando que a gente não estranhe aquilo que a gente ouve a partir do que vibra, não é, que é talvez uma alma germânica, quem sabe. Mas também faz parte desse deslocamento que você falou, né? Esse estranhamento que acho que é algo muito produtivo também no diálogo, né? Que é essencial.
no ensinamento, no diálogo, e também estava tentando de transmitir um pouco essa autopercepção e também a percepção ao outro, aos estudantes, para ver e como eles estão seguindo todas essas formas de uma língua estrangeira para eles, e que eu acho muito importante prestar atenção a isso, ter uma sensibilidade ao percepção dos estudantes, e eu acho que assim se pode realmente entusiasmar os estudantes criando esse diálogo, né? E acho que essa ideia da primeira aula se pode colocar também num outro contexto fora da universidade. Também poderiam existir primeiras aulas no cinema com introdução, por exemplo, e na verdade isso já está acontecendo, né? Por exemplo, em Berlim, na Casa das Culturas do Mundo, Haus der Kulturen der Welt, que é um dos lugares mais importantes da difusão de culturas estrangeiras, o Brasil ganhou um festival de cinema, que na verdade são os melhores filmes do Festival do Rio, filmes brasileiros somente, e estão apresentados sempre com presença de diretores brasileiros, e faz só 2 semanas que participei nesse encontro e houve centos e centenas de pessoas lá muito interessadas, e um dos temas era também porque a Feira do Livro vai acontecer daqui a pouco, com o tema da literatura brasileira. Então, vários dos diretores falavam sobre a relevância da literatura brasileira no cinema, e assim depois teve uma discussão com alemães interessados, não necessariamente conhecem muito bem a cultura brasileira, mas interessados, e também nessa discussão foi em algum sentido também como uma primeira aula, né? E também esse diálogo, essa confrontação com o outro e esse desentendimento, que acho muito importante para realmente se desenvolver mais numa cultura outra. Só para acrescentar rapidamente, Claudinei, você tinha louvado no Peter a ideia de que o cinema é um exemplo, digamos, clássico, segundo você, de como o cinema pode ajudar a chegar à literatura. Mas eu até inverteria isso, porque eu pensei nisso quando você fez essa sugestão, porque a gente está acostumado a imaginar uma escala de valores, e o cinema é uma espécie de degrau para algo mais nobre, que é a literatura. Na verdade, no caso do Peter, talvez seja, eu acho que o teu texto mostra isso, Peter, é o contrário, não é? A literatura é o pequeno degrau, essa humilde escada para chegar a algo maior, que pode ser o cinema. Não é? Eu acho que tem aí alguma coisa de lugares que pode ser muito interessante. Mas também uma interconexão, né? Claro. Acho também, mas tem que ver com o caso específico meu, né? Claro. Porque eu me considero também como um multiplicador da cultura brasileira, em algum sentido, né? E também da literatura, e num departamento de cinema você tem que realmente também seguir algumas obrigações do currículo, então uma maneira também de tratar também a literatura brasileira, mas também no sentido oposto, né? Também pode ser uma escritura cinematográfica na literatura, e isso também posso fazer no meu instituto de cinema, então é um pouco particular isso. Bom, a gente tem várias perguntas, melhor dizendo, vou fazê-las e aí rapidamente a gente dá vazão a esse material. O Mário Câmara, ele pergunta se seus estudantes já leram algum escritor brasileiro quando começaram o curso, ou um pouco antes de começar o curso. Alguém já vai lido? Sim. Quer dizer, eu acho que, com certeza, a heterogeneidade é muito grande, e esse é um desafio. Você tem, como os cursos são abertos, não existe a ideia de o curso de letras no departamento de letras. Os cursos oferecidos pelos departamentos são abertos a todas as pessoas do campus. Então, eu tenho alunos que vêm de matemática, de física, do mestrado em administração, do MBA,
da Faculdade de Direito. E eu tenho uma aluna aqui, a Maria Bitarello, ela é testemunha disso. Então, a heterogeneidade é muito grande. Como lidar com isso? Então, se você chega na sala de aula, vamos ler Guimarães Rosa, e você, depois de pedir que os estudantes se apresentem, daí o contrato, e perceber que as pessoas mal podem se expressar em português, essa leitura tem que ser mudada. E a mudança é o quê? Você passa de Grande Sertão Veredas para alguns contos de primeiras histórias, lê somente A Terceira Margem do Rio. A tradução da Terceira Margem do Rio, feita há muitos anos atrás, ela é cabível, quer dizer, e se o estudante lê em tradução, o crédito em literatura estrangeira conta ou não? Que requisito ele está satisfazendo ali? Então, aí eu começo a lidar com um tipo de estudante muito curioso, o bicultural, tipicamente filho de mãe brasileira e pai americano. É fascinante esse tipo de estudante, fascinante. Quer dizer, é um estudante com dupla filiação cultural, cujo português é oral, mas indisciplinado, quer dizer, do ponto de vista da escrita. Então, eu ponho uma ênfase muito grande na escrita, nos ensaios. Acho que a própria Maria Bitarello sofreu na minha mão as várias resenhas escritas a cada semana e corrigidas meticulosamente. Eu me defino, sobretudo, como um professor de português. E é assim que nós nos chamamos, de certo modo, lá, né? Professor of Português. É isso, nós somos professor de língua. A literatura é um dos fenômenos que acontece na língua, como língua. De certo modo, o cinema também. O contexto dos estudantes... Então, os estudantes têm essa formação. Muitos chegam já tendo lido e conhecendo os autores por conta do acesso via internet, por conta de viagens, por já terem feito outros cursos. Outros chegam ao nível de cursos muito avançados, cursos de tópicos especiais, sem nunca terem lido absolutamente nada. Como você lida com isso, com essa heterogeneidade das fontes, das referências? Então, sintetizando, o que eu diria é que o professor, neste contexto, ele é o administrador do acesso a uma cultura. E isso é complexo. Pergunta do Álvaro Bravo, que também é argentino, também professor, e ele diz que, como professor, somos maestros ignorantes. Qual é a desaprendizagem da primeira aula? Ou dessa aprendizagem da primeira aula, né? do professor? Bom, volto um pouquinho só para rebater o que o Zé dizia, que eu acho que é muito interessante, e a pergunta anterior, né, do Mário Câmara. Há uma heterogeneidade também dada pelo fato de que o currículo ele é flexível, então não só nós temos os alunos de muitas procedências, mas alunos que já tomaram cursos de literatura brasileira, que têm às vezes um nível avançado de português, e alunos que jamais tomaram um curso de literatura brasileira. Então, lidar com isso é muito complexo do ponto de vista prático, mas também pode ser muito interessante, quer dizer, na medida em que você pode manejar um pouco esses gaps que existem entre, não é, aquilo que traz um aluno e aquilo que traz outro aluno. Quanto a nos vermos como professores de língua, essa é todo um tema complexo, não é? Eu acho que não cabe aqui a gente se desviar muito, mas eu lembro, e lanço isso como pequena questão para pensar, que não poucos dos nossos colegas, de uma maneira forte, eu diria arrogante, não se veem e não se querem ver, têm vergonha de colocar-se como professores de língua. Quer dizer, porque, evidentemente, nós somos professores de literatura e não de língua. Isso acontece mais claramente com os colegas na área de espanhol, porque eles têm um programa suficientemente pujante para que eles possam, olímpica, asséptica, higienicamente, se separar dos professores de língua. Mas isso acontece também no campo de português. Então, eu acho muito interessante, quer dizer, o que o Zé está sugerindo é muito generoso e talvez leve um pouco a pensar nessa desigienização, nesse momento em que há alguma coisa que se balança na condição, que se desaprende, para passar para a pergunta seguinte, né? O que se desaprende um pouco tem a ver também com esse lugar olímpico em que um professor de literatura tradicionalmente se coloca. É muito difícil resistir ao convite de imaginar-se portador da alta cultura e, portanto, ter ali uma relação quase demiúrgica, não é, diante da classe, não é? Quer dizer, reproduzir, portanto, uma série de fantasias sobre o lugar de autoridade daquele que fala. Isso eu acho que todo professor também enfrenta como questão existencial e profissional. E a aula no exterior, não é, por nos obrigar, de repente, a perceber
com mais generosidade que nós somos, professores de língua, não é? Quando ensinamos literatura, não é? Eu acho que balança, esse é um desaprendizado que é muito produtivo. Dentre outros deslocamentos, não é? Que tem a ver com aquilo, eu acho que eu tentava sugerir, que é essa desnaturalização, naturalmente, certamente, do seu objeto. Não é? Você, Petra e Zé Luiz, que nesse processo, a gente pode falar não só da primeira aula, mas do processo, o que você acha que você desaprendeu, o que você aprendeu nessa relação, que é uma relação com a instituição, é uma relação com a cultura, é uma relação com pessoas, né, que são seus alunos. Como é que é o seu processo? Depende um pouco também, por exemplo, eu também ensino num Instituto de Estudos Latino-Americanos, mas lá de cinema, e eu desaprendo bastante lá porque os estudantes têm um enfoque distinto e alguns deles, vários deles são brasileiros até ou latino-americanos, e então tenho que desaprender algumas noções que tenho de meu papel de professor, que normalmente tenho no Instituto de Cinema, onde estou mais uma autoridade, porque a minha área própria. Então, essa também é uma forma de desaprender o papel do professor como a autoridade. Isso é muito interessante, essa interação com brasileiros num curso que estou dando sobre, por exemplo, ética e estética do cinema novo, né? Então, uma forma de desaprender, talvez. Você, José Luiz? Eu acho que é para mim. Eu desaprendi a usar em sala de aula fronteiras muito demarcadas. Eu desaprendi a usar manuais, a ensinar panoramas em ordem cronológica. Essas coisas não fazem sentido no contexto da escassez. O ensino da literatura brasileira fora do Brasil é, sobretudo, um contexto de escassez na abundância. O que é a escassez na abundância? É que nós não somos a USP, onde você tem... Quantos professores tem lá de literatura brasileira? 60, 80, 120, não sei. Para mim é um luxo você saber que tem um especialista ali sobre praticamente cada coisa. Um curso para cada período, quer dizer, para cada período da literatura brasileira. E aí você se encontra na situação de que você tem que ensinar o chamado survey, que é o panorama. O que é que você vai fazer? Eu, como professor de literatura, nós temos um professor e meio no meu departamento. Porque os contratos podem ser em mais de um departamento, ou se você está em licença administrativa porque é chefe ou porque é diretor de instituto, você não ensina, então eu tenho lá o meu colega. E aí você tem que ensinar o panorama de introdução, de Caminha a Clarice. E aí? O que é que você faz? Você vai seguir cronologicamente? Eu desaprendi a fazer esse tipo de curso. Porque você tem que ter um jogo de cintura impressionante. Porque muitas vezes o seu contrato com o aluno é um contrato que tem que levar em consideração as necessidades dele ou dela, de onde essas pessoas vêm. Então você desaprende a marcar fronteiras. E as coisas que eu desaprendo também com relação à minha própria especialidade, especialização. Daí a pequena anedota que eu fiz, que é real. Essa estudante de geografia que finalmente me disse: professor, o senhor é um especialista em literatura sudestina, porque Mário de Andrade e Machado de Assis são do Sudeste. E eu disse exato, eu desaprendi, porque muito embora nós tenhamos nos Estados Unidos cursos sobre narrativas orais amazônicas, ciclo gaúcho, prosa nordestina, romance de 30, que são, de certa maneira, regionalizados, não existe o curso de literatura sudestina. Talvez o curso do modernismo, talvez, não sei. A poesia sudestina seria o modernismo. Não sei. Aí você desaprende. Ou seja, é aquela coisa, né? You don't take anything for granted. Você não entra no jogo achando que as regras são totalmente claras. O jogo de cintura é parte desse momento pedagógico. Tá bom. Eu tenho certeza que o Lorival Holanda está com você e com tudo. Ele foi um professor durante um tempo aqui no nosso curso de Rumos Crítica Literária. Eu acho que, pelo que ele passava, eu acho que ele está com você, Zé Luiz. Tem uma questão, se eu entendi aqui, principalmente um pouquinho da letra do João César,
mas que o Vicente Arcílio, de Veneza, e o João César fazem uma pergunta assemelhada. O pessoal chamou muita atenção a sua questão sobre a forma, né? Deixa eu ver se... sobre a questão da forma e da ética, né? Então, eles perguntam se há uma ética na primeira aula, o Vicenzo mais especificamente, se há mais forte o elemento intelectual ou estético também, ele faz essa questão. Para o Pedro. Eu acho que há evidentemente, quer dizer, nós temos que resistir à espetacularização. Estou me pondo definitivamente em moralista aqui, não é? Dizendo o que devemos fazer, mas talvez fugir desse lugar em que o professor é aquele que vai, digamos, despertar uma paixão mediada necessariamente pelo holofote, não é, que se coloca na frente, não é, ou diante desse professor. Eu acho que é um desafio interessante, produtivo. E aí a questão ética se coloca de uma maneira interessante no quanto você deve se colocar no centro da aula, seja a primeira, sejam as aulas seguintes, o quanto você deve se afastar, ou saber o momento de se afastar para ouvir os alunos, naturalmente, mas para ouvir, por exemplo, uma discussão que se desenrola, não é? Para, portanto, ver nascer esse interesse do outro, não é? E isso tem a ver, eu acho, com lidar com isso que eu estou tentando aqui, que é uma questão ética, não é? Chamar de a opacidade, quer dizer, reconhecer a opacidade não é simplesmente fazer o elogio daquilo que é incognoscível, inefável, pelo contrário, não é? É reconhecer a distância que me separa do outro, não é? Então, a questão ética talvez tenha a ver com saber tirar o time de campo no momento correto, não é? E saber invadir, vamos dizer, o vazio da interrogação, por exemplo, não é? Que está contido num silêncio, saber rompê-lo, né? Essa é uma questão que eu tento trabalhar muito com os alunos, sobretudo quando a gente trabalha, claro, com poesia, e poesia em português, que para eles é, enfim, todo um admirável mundo novo, não é? É saber como lidar com o silêncio, como sustentar o silêncio, até quando, não é, sustentá-lo, quer dizer, até quando apostar que os sentidos possam se fazer, se entrelaçar, não é, diante de uma certa parada reverente diante do seu objeto. Quando cortar essa reverência e partir para uma irreverência? Quando eu posso fazer uma piada sobre um autor? Não é? E aí, naturalmente, no exterior, isso, por exemplo, está vazado por um superego que funciona de uma maneira diversa e muito mais forte no caso dos Estados Unidos, que é um país com um superego bastante pronunciado, né? Você quase o apalpa na sala de aula. Não é saber, por exemplo, quando eu posso entrar num terreno perigoso em torno do politicamente correto, não é? Quando eu posso brincar com uma identidade, não é? E não simplesmente respeitar uma política identitária, não é? Isso é um trabalho ético, é um trabalho, vamos dizer, quando você se pergunta sobre isso, eu acho que você está no plano da ética em sala de aula. Vicenzo, João César, foi mais ou menos isso a questão? Sim, tranquilo? Tá bom. Aprovado? Estudei aqui. A Maria Bitarello, ela pergunta para o Petra se você, nas suas aulas, com frequência, faz uma relação entre a literatura brasileira e alemã como um método para aproximar os estudantes, os alunos, né, gerar interesse na aula, se você realiza isso. O papel da língua alemã é central, porque os estudantes não falam, não leem português. Então, primeiro, a gente só pode ler literatura brasileira em tradução, uma coisa. E, obviamente, sempre a tradução é uma interpretação já, e que isso muda bastante a visão da literatura brasileira. E muitas vezes, eles não têm pontos de referência.
principalmente na área cultural, mas também da história da literatura brasileira. Então, é muito útil, acho, de comparar e de comparar com literatura que eles conhecem, né? Então, na Alemanha também tem, por exemplo, obviamente, um realismo, um naturalismo. Então, pode ajudar de fazer essa comparação. Ela te pergunta também se a presença de alunos brasileiros em sala de aula, isso é uma coisa boa ou eles atrapalham? Uma coisa muito boa, muito boa, realmente. Sim, com certeza, porque é uma perspectiva muito importante e até vejo também as limitações meus, né? E é muito importante de também estar consciente disso, né? E uma ajuda também no diálogo. E, em geral, eu gosto muito ter uma aula como um diálogo, né? É muito importante, né? Um palco onde o professor está falando o tempo inteiro. É muito importante esse diálogo. Quantos alunos você tem normalmente por curso? Depende muito do curso, né? Mas entre 15 e, às vezes, até 50. Então, não é mal. Depende. E essa questão do aluno brasileiro dentro de aula com vocês têm realmente, nos casos de vocês, eles ajudam, atrapalham ou é aquela coisa, cada um? Acho que ajudam atrapalhando, né? Voltando um pouco à ideia do Álvaro do desaprender, né? Mas tem um pouco a ver com esse momento em que eles também, alunos que trazem, em geral, com uma espécie de arrogância tardo-adolescente, não é? Quer dizer, são alunos muito jovens e trazem o orgulho de poder dominar algo que os outros não dominam, não é? E no momento em que eles se veem numa situação de ter que ser didáticos, por exemplo, não é? Isso pode ser muito, muito interessante, não é? E a gente maneja isso de uma maneira, às vezes, maléfica. Quantos alunos você tem, mais ou menos, por curso, Pedro? Varia muito, mas eu tenho agora, por exemplo, estou ensinando um curso sobre poéticas, poética no sentido amplo, evidentemente, não é? Sobre ficção e poesia contemporânea e moderna. Eu tenho um grupo de 15 alunos, não é? E, inclusive, Fernando Paixão, que eu estou vendo ali no cantinho, deu uma bela aula, Adriana Lisboa, semana passada. A gente convidou vários e Zé Luiz vai semana que vem para lá, vai cruzar. E você, José Luiz? Como você vê, a área é um pouco promíscua, né? As pessoas são... Não, eu também, varia muito, varia. Quando eu ensino... Há que se destacar o fato de que nós temos... A UCLA, pelo menos, tem um programa de graduação com o chamado Minor, que é a área secundária em português, Major, também em português, Major, que é a área principal em espanhol e português, estudos latino-americanos, mestrado em português e doutorado em estudos luso-brasileiros. Então, o programa é completo, você pode entrar do começo ao fim. Quando os cursos são oferecidos em português, há um filtro, e na graduação, geralmente, você tem de 8 eu diria, 15 estudantes, e às vezes um pouco mais quando você ensina cinema. Cinema acaba atraindo mais alunos, bem mais, muito mais. E quando você ensina inglês, também bem mais. Então, por exemplo, o meu semestre atual, eu ensino um curso de introdução à cultura brasileira em inglês, eu tenho 77 alunos. Porque é inglês. E aí nós estamos lendo Machado de Assis, por exemplo, em tradução. E entra não só literatura, entra Darcy Ribeiro, mas na pós-graduação eu ensino atualmente o curso de romance brasileiro contemporâneo. Há muitos anos que eu criei esse curso em Berkeley, transferi para a UCLA, que são romances publicados apenas nos últimos 5 anos. E aí, a cada vez eu atualizo a bibliografia. Esse eu tenho 12 alunos. Mas, então, os livros não estão disponíveis em tradução. Então, há aí um filtro e o número de matrículas é menor. Sobre esse negócio de cinema, quero dizer para vocês que aqui no Itaú Cultural, há 1 ano, a área de cinema veio para o meu núcleo. Me aguardem. Isso é uma ameaça. Nós temos que encerrar. Eu faria uma última pergunta, nada retórica, que a gente está falando da primeira aula. O Pedro, desde o início de toda essa conversa, desde o Rio de Janeiro, quando ele fez essa sugestão,
A outra sugestão que ele fez também, que vai se gerar um elemento importante no livro, incorporou escritores, né, sobre trajetória. Mas a ideia do vazio, né, o vazio da primeira aula, é o título do texto do Pedro. Aí eu faria uma pergunta, olhando lá para frente, aí nós estamos na última aula, né? Qual é a sensação, qual é a expressão, qual é esse momento? Alívio? Como é a última aula? Eu acho que é o momento é a lente da verdade. Não é? É o momento da verdade, é o momento de saber se um curso funcionou ou não. E os cursos funcionam ou não, não é? Há cursos que naufragam e a evidência é a última aula. Há cursos que Você está dizendo que é o momento da autocrítica, da crueldade da autocrítica. A minha esperança é que seja compartilhada, quer dizer, que eles também, quando o curso naufragou, perguntem-se sobre o seu papel de também timoneiros, digamos. Mas é um momento de um fechamento muito digamos, muito produtivo, porque eu acho que é um fechamento que, quando o curso, de fato, não naufragou, permite uma série de aberturas, né? Quer dizer, como se você tivesse temas coçando, não é, na mente de cada um ali, inclusive do próprio professor, não é? Um certo desejo de redesenhar o curso, não é? De oferecê-lo ou não é? Naquele formato. Eu acho que a última aula é o momento de acerto de contas, assim, é um momento carregado existencialmente, eu acho. Você, Zé Luiz? Eu acho que é o momento, é aí que o trabalho começa, não é? Porque até aí é fácil, mas aí quando você encerra um curso e tem que fazer correções de trabalhos finais, muitas vezes em 2, 3 línguas diferentes, então você começa a conhecer o seu aluno de uma outra maneira. A última aula também, no contexto norte-americano de ensino, é a aula chamada avaliação. Então, esse é o momento em que o estudante tem a vez, ou pertence a ele, o direito de comentar o seu desempenho, de avaliar o seu desempenho. Então, a última aula tem uma outra, eu acho que ela nos abre uma outra possibilidade. Quer dizer, o que é que eu espero ter alcançado na última aula? Um grau de satisfação, de maior familiaridade com o tema, mas também a sedução. O que eu espero na última aula é que eles tenham vontade de fazer um outro curso sobre literatura brasileira. Se eu conseguir isso, então a aula foi bem sucedida. E isso se reflete nas avaliações e depois na minha correção dos trabalhos. E as perguntas pelas perguntas que eles fazem a você tem, acho que, a dimensão do grau de compromisso. Professor, posso escrever meu trabalho em inglês? Professor, posso escrever meu trabalho em espanhol? Professor, posso escrever um trabalho mais curto, mais longo, etc. e tal? Esse livro que eu ainda não li, tem filme? Tem um filme? Saiu o filme? Então, aí você percebe quem investiu e quem não investiu. Então, a última aula é isso. E você, Pedro? A última aula não é o fim da classe, porque, pelo menos na Alemanha, normalmente é assim que os estudantes depois querem algumas dicas para trabalhos escritos e normalmente, especialmente os estudantes mais motivados, eles procuram esse diálogo. Então, não é o fim da classe, na verdade. E também essa última aula que dá espaço para um outro encontro normalmente, porque se os estudantes gostavam da aula, voltam, né? E também tem esse momento de verdade que vocês falaram. Tá certo, então. José Luiz, Pedro Meira. Petra, muito obrigado pela presença de vocês e obrigado.